Hoje eu vou falar da minha experiência nos Doutores da Alegria, quando eu fui para Fortaleza participar da Operação Smile. E eu e minhas duas parceiras naquele momento, palhaças, tinha uma grande tarefa. Trabalhar com as crianças, mas elas não podiam rir de jeito nenhum. Em comecinho de 2000, 2001, os Doutores da Alegria receberam um convite para participar da Operação Smile. O que é essa Operação Smile? Vinha uma equipe dos Estados Unidos para o Brasil para fazer operações com crianças com lábio leporino. O que são essas crianças com lábio leporino? São crianças que não têm uma parte do lábio ou não têm uma parte do céu da boca. E eles interditavam uma pediatria inteira de um hospital e também traziam um avião que servia como uma grande UTI para eles operarem mais ou menos em torno de 300 crianças em 2 semanas. O Brasil estava acostumado naquela época a fazer 50, no máximo 100 cirurgias no ano todo. Então, vinham crianças de todo o interior do Nordeste para, em Fortaleza, passar por essa cirurgia. E todas as equipes do Brasil, de todas as regiões, iam lá para aprender a técnica dessa equipe americana bastante potente em relação a essa cirurgia do lábio leporino. E as crianças, era muito louco perceber que elas, pelo fato de não ter o lábio ou o céu da boca, elas não desenvolviam muito a fala. Então, as famílias nem levavam ela para as escolas, nem saíam na rua. Então, elas eram totalmente marginalizadas, elas eram totalmente... ficavam em suas casas e até se confundiam, até achavam que as crianças tinham outros problemas além apenas do lábio leporino, e sim problemas neurológicos, e foi ver que não, era uma questão de falta de acesso social, né? E aí fomos eu, a atriz Soraya Said, a palhaça Sirena, e a atriz Vera Butti, a palhaça Emily, para essa grande desafio. E aí a gente foi trabalhando nos hospitais, então de manhã a gente trabalhava nessa pediatria e à tarde a gente ia para um albergue, onde as crianças ficavam na recuperação, onde as crianças que não moravam em Fortaleza tinham que ficar de 2 a 3 dias vendo a cicatrização para poder ser liberada para voltar para suas casas. E lá no hospital era muito forte, as pessoas assim, elas nem saíam na sua casa, então nunca tinham visto palhaço na vida, né? Então foi um trabalho extremamente forte e desafiador. E à tarde, no primeiro dia que a gente foi visitar esses albergues, e as pessoas que conheciam os Doutores da Alegria sabem que a gente trabalha em leito e leito, né? A gente não faz um espetáculo de teatro, a gente não faz um show, né? A gente entra no quarto e através do olhar da criança a gente propõe uma história de começo, meio e fim, brincando muitas vezes de uma maneira lúdica com a questão se colocando como médicos besterólogos, né? E através dessa interação se estabelece uma comunicação do palhaço com a criança e às vezes com os pais que estão lá, com a enfermagem, com os médicos. Então é um trabalho extremamente íntimo, né? Não tem um caráter de um show ou de uma apresentação, mesmo que em alguns momentos pode virar um espetáculo, mas a gente com aquela criança só. Chegamos lá e elas ficaram, nossa, que incrível, Doutores da Alegria aqui em Fortaleza, muito obrigado por vocês terem vindo. Então todas as crianças, 60 crianças, estão no refeitório, esperando o show de vocês. Eu falei, mas como assim show de vocês? Vocês, assim, quando a gente entrou em contato com vocês, a gente ia trabalhar em leito e leito, e nesse caso em colchão, porque eram os colchões distribuídos nas salas daquela escola que foi adaptada para essa ocasião. E agora não dá para elas voltarem para os seus quartos, para os seus colchões, para suas camas, vai ter que rolar o show assim mesmo. Só que tem um adendo, como elas acabaram de fazer a cirurgia, elas não podem rir. E aí eu olhei para Soraya, olhei para Vera, falei,
primeiro a gente vai fazer um show e não vai poder rir. Como assim? Eu já estava caracterizado, a minha roupa era um colã verde com uma cueca samba canção de cetim branca, assim, só de ver a possibilidade de rir era grande. A gente se olhou e aquela cumplicidade em silêncio, a gente se olhou, não falamos nada, mas dentro daquele olhar, aquele subtexto de nós três era: seja o que Deus quiser, vamos confiar um no outro e vamos dizer sim. E simbora para esse desafio. Nunca pensei que eu, como palhaço, ia estar numa situação onde eu não poderia fazer rir as crianças. Então a gente foi pensando, chegamos lá de maneira mais discreta possível, e falei, vamos fazer uma mágica. Aí eu tinha uma roupa, como eu falei para vocês, meio verde, que poderia lembrar um sapo. E a palhaça Sirena tinha um sapo que era parecido com a minha roupa. Então o que a gente fez? A gente propôs uma mágica. A gente pediu para 2 crianças pegarem um lençol do colchão delas e colocaram um lençol e eu em cima do lençol falando. Aí a Sirena fazia uma mágica junto com a Emily, eu desaparecia e a Sirena aparecia com o boneco de sapo, com a minha voz. E então eram todas as crianças em roda e tinha um enfermeiro com uma maca, pondo a criança olhando em direção ao show e limpando o curativo. É assim a situação. E aí eu de 4, de costas para as crianças, falando essa voz de sapo. Oi, tananã. E nisso o enfermeiro termina o curativo dessa menina e chama: próxima, Ana. A Ana é que estava segurando o lençol. E aí o que ela fez? Abaixou o lençol e foi em direção ao médico. E nisso eu continuo, não sabia o que estava acontecendo, não sabia que todo mundo já estava me vendo, eu de 4. Eu só escutava e eu falei, que som é esse? Quem que tá fazendo esse som? E aí, quando eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo, quando eu viro, todas as crianças estavam assim, com as mães segurando as bochechas delas, desesperados, com a lágrima caindo no olho, de tanto rir, e as mães segurando para que não acontecesse nada no curativo delas. Eu desesperado. E eu olhei pra Sirena, eu olhei pra Emily, falei, o que a gente faz? E ela, então a Emily imediatamente pega o violão e começa uma música meio de terror. Eu falei, vamos mudar o clima, vamos mudar a energia desse negócio, vamos indo. E era uma música que... eu sou péssimo pra cantar. Era uma música assim, lá no castelo tinha uma coruja que fazia... E as pessoas imitavam. Então era uma história de um castelo assombrado, onde a gente falava personagens, bichos, e as pessoas... as crianças imitavam os bichos. Só que nessa música tinha uma hora que falava assim, nesse castelo tinha um vampiro que fazia. Quando a gente falou vampiro, o enfermeiro tira a ponte dele, e ele era totalmente banguela, só tinha esses dois aqui, e assusta as crianças. E de novo aquele som que é... e o olho saindo lágrima, e a gente falou, meu Deus do céu, gente, vamos pra bolinha de sabão, Quando a gente foi pra bolinha de sabão, tava muito calor, a enfermeira liga o ventilador, todas as bolinhas de sabão sobem no ventilador. Tudo isso durou uns 40, 50 minutos, mas depois da tentativa da mágica, da tentativa da música, da tentativa da bolinha de sabão, a gente sai assim, branco, de falar, que situação é essa, né? E é uma situação que é desesperadora, né? Eu nunca pensei em passar numa possibilidade de palhaço não poder fazer rir as crianças, né? E se eu for tirar... dá para tirar vários ensinamentos dessa história, mas eu pegaria 2 palavras, né? Assim, confiança, né? O quanto que... Esse é o meu gatinho que estava querendo aparecer no vídeo.
Primeira palavra, confiança, né? Foi impressionante como a gente se uniu, eu, a doutora Sirene, a doutora Emily, no sentido de confiar, admirar esse parceiro e tudo que esse parceiro ia propor. A gente estava numa berlinda tão grande que houve uma comunhão de forças e de confiança. Foi, sabe, saltar num precipício e saber que quando um puxasse o paraquedas, todo mundo ia ficar planeando sobre o céu dentro de aonde a gente vai cair com isso, né? E a outra coisa, repertório, né? Se a gente não tivesse muito afiado, treinado como um palhaço, esse desafio seria desesperador, né? E, e se a gente for ver, a gente se divertiu muito e as crianças também. Na verdade, não aconteceu absolutamente nada com elas, todas ficaram ok. Mas um grande aprendizado é que como um desafio tão grande como esse pode ser tão divertido também, né? Mas para que a gente possa se divertir com desafios, nesse caso, precisou de confiança e repertório, treinamento. Porque se a gente não tivesse treinado com um palhaço, a gente não teria tanto jogo de cintura para enfrentar a situação, né? Então, assim, às vezes, dizer sim para o desafio, não fugir dele, é dizer sim para a diversão, quando você tem confiança, parceria e repertório.